Fala galera do canal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que não é uma recomendação de compra, cada um precisa ter a sua estratégia. A minha estratégia hoje está mais alocada em fundo imobiliário. Então a gente vai bater um papo para a gente entender como analisar pelo menos os indicadores básicos de um fundo imobiliário de tijolo. Mas o que são esses FIIs, né? Esses FIIs de tijolo, eles investem em galpões logísticos, lajes, renda urbana, hospitais, e as receitas vêm principalmente da locação dos imóveis. Ou seja, esses fundos, eles possuem imóveis que eles alocam e através do pagamento do aluguel gera-se receita para o fundo e essa receita é distribuída para os acionistas, que são os proventos. Ou seja, ao invés de você ir lá comprar um imóvel físico, por exemplo, um apartamento, você vai e investe nesse fundo. Esse fundo ele tem uma carteira normalmente diversificada de imóveis. Esses imóveis estão alugados e os inquilinos pagam esse aluguel para o fundo e o fundo distribui para os cotistas, né? Então ali, quando você adquire um fundo desse, que você compra a cota, você passa a ser dono de um pedacinho daquele imóvel. Muito diferente de quando você vai lá e compra um apartamento para alugar. Quando você compra um apartamento para alugar, você é dono integral daquele imóvel, só que em contrapartida você dificilmente vai ter vários imóveis para ter uma carteira diversificada. Então você acaba tendo um risco maior ali, tendo aproximadamente um, dois imóveis, enquanto que o fundo tem uma carteira maior de imóveis ali para você investir. E o objetivo principal, né, do fundo é gerar renda justamente para dividir ali com os seus acionistas. Mas quais são ali os principais indicadores, ou pelo menos os indicadores básicos de um fundo de tijolo para a gente entender se ele é um fundo saudável e que faça sentido ter na nossa carteira, ou, por exemplo, se é um fundo ali que não está muito legal e pode ser uma pegadinha para a gente, porque isso é muito importante, né? A gente entender ali pelo menos os indicadores básicos para tomada de decisão, para a gente ter ali a ciência de colocar nosso dinheiro ou não, até porque nosso dinheiro é muito valioso, né? Então vamos lá. Os principais indicadores é o P sobre VP, que é o preço versus o valor patrimonial. A gente tem um indicador que é a vacância, a gente tem a vacância física e a vacância financeira. A gente tem os prazos, né, do contrato, que é muito importante, né? O inquilino, quando vai locar um imóvel, existe um contrato ali, tem um prazo estabelecido. A gente tem a questão da diversificação, e a diversificação ela não ocorre somente na quantidade de imóvel que o fundo tem, mas também do locatário, né? Não adianta muito o fundo ter vários ativos ali dentro, sendo que um locatário representa 50, 60% ali dentro da carteira. A gente tem o dividend yield, que é o percentual que vai mostrar para nós nos últimos 12 meses o quanto esse fundo está sendo rentável ali, que está entregando de fato para o cotista, para o acionista, né? E a gente tem a alavancagem, que são as dívidas que aquele fundo possui, né? Porque, por regra, o fundo tem ali que distribuir para os seus cotistas 95% da receita líquida. Então, é diferente de uma ação, de uma empresa ali que segura uma fatia do lucro para poder reinvestir, o fundo não. Então, ele acaba fazendo algumas alavancagens para poder comprar novos ativos. Vamos entender um pouquinho o que é o P sobre VP, né? Que é o preço da cota dividido pelo valor patrimonial da cota. Isso vai dar uma resultante de 1 para quando está dentro ali do preço justo. Quando estiver acima de 1, quer dizer que esse fundo ele está muito valorizado, ele está caro naquele momento. E quando está abaixo de 1, ele está descontado, ou seja, ele está barato para a gente adquirir. Mas esse indicador sozinho não demonstra ali a saúde do fundo. Ele é um indicador inicial ali para a gente entender. E tem uma pegadinha. A gente sempre tem que desconfiar de fundos que tem o P sobre VP muito descontado. Então, se você pega um fundo hoje que está ali 0,6, 0,55, algum problema estrutural o fundo tem. É onde você tem que entrar no relatório gerencial para entender o que está acontecendo. Às vezes é um inquilino que não está pagando, um inquilino muito grande. Muitas vezes o fundo ele não tem uma carteira tão diversificada
e a localização desses imóveis pode ser uma localização que não é legal, e aí é muito difícil de alugar aquele imóvel. Então, tem uma série de fatores, talvez até a própria gestão do fundo é uma gestão ruim. Então, tem uma série de fatores que a gente, como acionista, a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, esse ponto, né, esse indicador que é o P sobre VP, ele vai te dizer se esse fundo está no valor justo de compra, que seria o 1, se ele está abaixo de 1, ele está descontado, pode ser uma oportunidade, se a gente considerar os outros indicadores, e se ele está acima de 1, ele está caro no momento para a gente comprar. E aí, muitas vezes, comprar ele caro no momento que tiver uma oscilação muito para baixo, sua carteira pode sentir ali, tá? Então é importante. Eu, Rogério, eu sempre olho muito essa questão ali, um P sobre VP 95, 90, é, abaixo de 90 já tem que entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. É lógico que existe o cenário financeiro, né? A gente tem uma Selic aí a 14 que pressiona muito os fundos imobiliários. Então existe aí o mercado também que atua, que pode derrubar um pouco o P sobre VP do fundo, mas esse indicador por si só não fala se o fundo está saudável ou não. Então é importante a gente ir mais a fundo nos outros indicadores. Vacância. Esse é um indicador bem interessante. A vacância, a gente tem a vacância física, que vai de acordo com os imóveis que estão vazios. Então, o fundo tem lá, por exemplo, 10 imóveis, 6 estão vazios. Então, esse indicador vai trazer para nós essa informação, o percentual dos imóveis que não estão alugados. E isso é muito importante, porque o que nós acionistas queremos? Nós queremos os proventos, a renda mensal ali, todos os meses caindo na nossa conta. Então, esse indicador da vacância física, ela é importante para a gente ter uma noção. Por exemplo, na minha estratégia, uma vacância de 5 a 7 tá ok ali, dependendo do fundo, da saúde que esse fundo está. Né? Se é um fundo muito pequeno, já é um ponto de atenção. Tá, por que está 7%, por exemplo? Ah, é um fundo de escritório, tem salas comerciais. Pós-pandemia, muito home office, agora já está mais no regime híbrido. Então, o fundo que tem ali como objetivo de ter salas comerciais, ele está mais pressionado ali, ele vai ter uma vacância maior. Mas como que a gente contorna essa situação? Entendendo aonde esses imóveis estão localizados. Ah, esses imóveis eles estão na Faria Lima, por exemplo. Ó, então, ali é um lugar legal, então dá para aguentar esse 7%. Óbvio que ali na Faria Lima hoje a gente não tem imóvel ali vazio, né? Porque é um centro ali de São Paulo empresarial muito forte, muito consistente. A região ela importa para a gente entender ali essa questão da vacância. E a gente tem a vacância financeira, porque também não adianta as salas ou os galpões estarem ali alugados, mas há uma inadimplência ali, né? O inquilino não está pagando, o inquilino não está ali realmente pagando esses aluguéis, a gente vai ter ali uma vacância financeira. Então, essa vacância financeira, ela também tem que ser olhada. Então, uma vacância de 3 a 5%, dependendo do fundo ali, dá também para. É uma estratégia, né? Por isso que vai muito de cada um. Mas esse é um indicador muito importante da gente estar analisando, né? A vacância ali financeira, como está a saúde dos pagamentos mensais. E a gente tem a questão do prazo. Então, toda vez que um locatário ele aluga um imóvel, ele faz um contrato, e esse contrato prevê um tempo, né? Então, vai ter, por exemplo, negociações que o contrato é de 10 anos, e se quebrar esse contrato tem que pagar X valor, X mil valor, né? Normalmente são valores altos. Isso traz uma previsibilidade para o acionista. Então, se na média esse fundo tem contratos de 5, 8, 10 anos, quer dizer que, teoricamente, é um fundo um pouco mais consistente em termos de negociação de prazo de contrato. Então, isso é importante também analisar. Tá? A gente tem a questão de reajuste. Diferente do fundo de papel, os fundos de tijolos, eles sofrem reajuste anualmente. Então, normalmente anualmente, tá? Mas vai muito de contrato. E existe dois indicadores ali importantes de reajuste, que é o IPCA e o IGPM. Para mim, né, eu
no meu olhar, pelo IPCA, que é a inflação, faz mais sentido. Então, existe esse reajuste anual, né, elevando ali, né, pelo menos corrigindo a inflação, que é algo que no fundo de papel não tem. Né? Então, não é que não tem, tem fundos de papéis que são indexados a IPCA, mas o fundo de papel, como ele basicamente tem na sua carteira de devedores, né, ele empresta ali dinheiro, ele tem um yield maior, que depois a gente vai entrar mais nesse universo de fundo de papel, ele acaba tendo um yield maior, mas ele também tem um risco maior. E não é reajustado anualmente pelo IPCA e IGPM. Então, por isso que ali no fundo de papel você tem que fazer um reinvestimento ali de uma parcela daquele valor que é entregue. Já no fundo imobiliário, não é que você não tem ali que fazer um reinvestimento, mas existe, né, esse indicador, né, esse reajuste que acontece anualmente. Outros sinais importantes de saúde, além do P sobre VP, é a gente olhar para a diversificação. A diversificação dentro do fundo ela é importante no critério de quantidade de imóveis, de locatário, setores e regiões. Quando a gente olha para isso, é identificar a quantidade de imóvel que aquele fundo possui. Se aquele fundo tem 3 imóveis, por exemplo, já é um ponto de atenção. Se aquele fundo tem 5 imóveis e um locatário tem 3 imóveis, já é um ponto de atenção. O ideal é que o fundo tenha uma quantidade interessante de imóveis e, ao mesmo tempo, também tenha uma quantidade interessante de inquilino. Essa diversificação traz mais segurança para nós que somos acionistas. É importante também a gente entender a região. Quando a gente fala, por exemplo, de um fundo logístico, normalmente ele vai ter uma concentração aqui no estado de São Paulo e São Paulo capital, porque na parte logística faz muito sentido esse estado. Quando a gente pega a região aqui do estado de São Paulo, então, por exemplo, que a gente fala muito leste-maio, que são regiões bem próximo de São Paulo, onde a gente encontra, por exemplo, o centro de distribuição do Mercado Livre, da Shopee, porque muitas vezes quando a gente compra nesse marketplace, o prazo de entrega deles é muito rápido. Então, comprou no Mercado Livre, no dia seguinte chega na sua casa. Precisa ter locais estratégicos, galpões estratégicos para que esse tipo de operação ocorra. Por isso que é importante. Vamos supor que você tem ali um fundo que tem um inquilino como o Mercado Livre. Já é um inquilino interessante. Tem a Shopee, é interessante. E a localização ali importa muito, tanto para o inquilino quanto para nós acionistas. Legal, ali vai ser difícil, aquele galpão logístico vai ser difícil não ter um inquilino ali, porque é bem localizado. Então, a região ela é muito importante, a quantidade de ativo dentro do fundo é muito importante e a diversificação de locatários também é importante. Depois a gente tem o dividend yield, que é o percentual dos últimos 12 meses que esse fundo entrega. Normalmente o fundo de tijolo ele tem um yield menor que o fundo de papel, por exemplo, porque a volatilidade dele é bem menor, ele é muito mais consistente, é muito mais palpável, porque a gente está falando de imóvel, e imóvel no Brasil tende sempre a valorizar a cada ano. Por isso que o yield dele é menor que o yield de papel, né? E porque entra muito nessa questão de risco. A gente tem yield de papel entregando 15, 16%, e normalmente o de tijolo vai ficar 8, 9,5, 10. A gente tem o GGRC11, que é quase uma exceção, mas é a estratégia, né, daquele fundo. Ele está entregando, se eu não me engano, 11, quase 12, que é um yield muito alto para um fundo de tijolo. A gente também tem o que interessa os acionistas, que é o resultado por cota. O fundo de tijolo ele tem uma consistência de pagamento muito certinha, né? Então, com menos volatilidade. Se você analisar isso, é importante lá você, por exemplo, ir lá no Investidor 10, verificar os últimos 5 anos, como que foi o pagamento de cota do fundo que você está analisando e ver mês a mês a consistência. Se você olha, por exemplo, um HGLG11, que é um fundo grande logístico, você pode ver que ele paga ali 1,10, 1,10. Aí existem os eventos extraordinários, pode ser uma venda de um ativo do fundo e por lei tem que ser distribuído para o acionista 95%, então pode ser que aquele mês dê 1,20, 1,19, 1,15.
mas se você pegar no período normal de pagamento, sem eventos extraordinários, você vai perceber que o fundo de tijolo ele tem uma consistência mais regrada que os demais fundos, né? O de papel tem hora que ele paga 1, tem hora que ele paga 0,70, tem hora que ele paga 1,15, então ele tem ali previsibilidade menor que um fundo de tijolo. Você tem também a questão da alavancagem. A alavancagem é a dívida que o fundo possui, porque ele tem que distribuir para o seu acionista, né, 95%, então ele acaba se alavancando para comprar um ativo e acaba fazendo ali contas e que precisa estar bem regrada para não atrapalhar essa receita que nós acionistas esperamos todos os meses. Baseado nisso, né, se a gente juntar esses indicadores básicos, a gente consegue identificar se esse fundo ele está com problema estrutural ou se ele só está pressionado pelo mercado, né, pela Selic a 14%. E dessa forma, você vai abrir o relatório gerencial e vai entender ali um pouco do que está acontecendo, porque uma coisa vai puxando a outra. Quando você pega ali a vacância física, 8%, 9%, já vai puxar você entender um pouco mais a fundo como a localização, por que está existindo, por que a gente não está conseguindo, por que o fundo não consegue inquilino, será que é região, será que está com problema estrutural no prédio, precisa passar por uma reforma, então uma coisa vai puxando a outra através desses indicadores básicos que a gente vem analisando. Dito isso, eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar dentro dos indicadores que a gente falou aqui, que é o fundo HGLG11. Ele é um fundo de tijolo focado no segmento logístico, é um dos maiores, se não o maior, no momento que a gente está gravando esse vídeo. E vamos aproveitar e colocar um pouco em prática os indicadores que a gente falou aqui nesse vídeo. Então vamos começar pela cotação. A cotação que ele está hoje. Hoje ele está sendo cotado, né, uma cota vale R$ 147. A cota dentro do valor patrimonial, ou seja, dentro do valor justo, é de R$ 166. Então aqui a gente já vê uma possível oportunidade. Opa, ele está sendo negociado com desconto. Se a cota dele deveria custar 166 e está custando 147, pode ser que tenha uma oportunidade aqui ou uma cilada. Mas vamos pensar sempre no melhor, né? Pode ser que tenha aqui uma oportunidade. Quando a gente olha o P sobre VP, ele está 0,88. Ele está teoricamente bem descontado para o tamanho que ele é. E entra naquela questão, será que é cilada? Mas vamos continuar a análise. O valor patrimonial desse fundo, a gente está falando de um fundo de 7 bilhões de reais. Então, é um fundo bem grande. A hora que a gente entra na vacância física, a gente fala 3,1% do tamanho desse fundo é basicamente zero, galera. É um fundo ali que a gestão trabalha muito bem essa questão de vacância. Provavelmente os ativos que o fundo possui estão numa boa localização e realmente estão, tá? Se vocês olharem no relatório, vai ter lá o endereço de todos os ativos que o fundo possui, tem foto, é bem legal, vale a pena pegar esse relatório e olhar. Então a gente fala de uma vacância bem baixa. Quando a gente olha para a financeira, então, a gente está falando de 2%. Então é um fundo muito consistente, né? O prazo, né, médio de contrato está em 4,3 anos. Está relativamente ok aqui. E quando a gente olha na carteira de ativo, ele possui 42 imóveis. É bastante imóvel para um fundo de tijolo. Até nesse ponto, né, se a gente olhar para esses indicadores até esse momento, eu, Rogério, enxergo como uma grande oportunidade o HGLG11. Embora não é uma recomendação de compra, tá, galera? O vídeo é para a gente bater um papo mesmo, principalmente quem está começando agora. Deixa os comentários. Não é uma recomendação de compra. Na minha estratégia, eu venho comprando HGLG11, então eu vejo aí que logo ele vai estar próximo de 1, o P sobre VP, e vai ter uma certa valorização, né? Porque a gente está comprando a cota ali em 147. Acredito que ele vai retomar aí nos próximos meses, mas um pouco a longo prazo, que a gente tem a Selic a 14 e ela pressiona muito os fundos de tijolos. Depois a gente tem ali a questão do reajuste, né? Ele é reajustado, 88% da carteira dele é reajustado pelo IPCA. Isso eu acho muito legal, né? Porque reajustar pela inflação, para mim, é o mais correto, tá? Mas isso sou eu.
A gente tem a questão do yield, né? O dividend yield dele que ele entrega 9%, é um yield muito legal para um fundo de tijolo, um fundo consistente. E a última cota que foi paga foi 1,10. A cota que será paga agora no mês de agosto é 1,19, mas também é um evento extraordinário que o fundo ali vai dividir com os seus acionistas. Mas se você fazer a leitura ali no Investidor 10, você vai ver que os outros meses a consistência ali é de R$ 1,10 por cota. A gente tem a questão ali também dos locatários. Então, quando a gente olha, são 42 imóveis e 186 locatários. Isso mostra que o fundo está bem diversificado, tanto de imóvel quanto de locatário. E isso, para nós que somos acionistas, traz uma certa segurança dentro da volatilidade, né? Então, a gente encontra conforto até na volatilidade quando a gente olha para número. Eu enxergo muito esse fundo como um fundo muito positivo, eu venho alocando muito nele, né? Eu venho comprando bastante cotas, ele, na minha carteira ele faz sentido nesse momento, mas não quer dizer que para vocês façam. Então é importante, né, através desse vídeo, esses indicadores básicos, vamos dizer assim, que abra o horizonte para vocês olharem cada vez mais o relatório gerencial. Porque investimento não é loteria. Investimento é a gente pegar e analisar aquele fundo a fundo, né? Entender ali a saúde que ele está, o momento que ele está. Oportunidades nem sempre serão de uma forma assim simples, né? Às vezes você vai pegar um fundo que tem bons fundamentos e que naquele momento está passando por uma certa dificuldade, um inquilino que não está pagando. Isso dentro da sua estratégia pode virar uma oportunidade, dependendo da forma como você olha, ou pode virar um risco. E aí, se você sente que é um risco, não aporta. Tem muitas informações hoje na internet, eu vejo muitos youtubers aí que fazem um trabalho muito legal, e a minha ideia aqui é dividir conhecimento com vocês, para que cada vez mais tenham pessoas investindo. O investimento não vai te deixar milionário, o investimento pode ser que não te aposente, mas quanto mais cedo vocês começarem, mais oportunidade vocês terão ao longo prazo, porque o investimento ele não é imediato. Investimento é para ser feito aí 10, 15, 20 anos. Então, sim, terão pessoas que vão se aposentar, terão pessoas que terão uma renda extra, entre aspas, extra, tá? Uma renda a mais além da aposentadoria, e vai ter pessoas que, de repente, vai falar que isso não é para elas, né? Então, a minha ideia aqui, quem chegou até o final do vídeo, é trocar conhecimento, é bater um papo, nada engessado. Eu não sei tudo, estou aqui para aprender também, mas eu estou aqui para compartilhar esse momento meu de investidor e trazer mais gente junto, porque eu tenho certeza que no final vale a pena. Um grande abraço, até o próximo vídeo.